bora lá, gente. Conseguimos organizar. Tinha colocado no slide certinho. Foi nesse aí que a gente parou, né? No slide 50, né? Lembra? Certo. Então, tá, a gente está falando de logística, agora nós vamos falar do planejamento estratégico dentro da logística, tá? Então, vamos só voltar uns dois aqui para a gente recapitular, só para o texto. Então, vou falar da importância da administração da produção para as empresas, tá? Então, como é que a gente administra essa produção? Então, a gente falou sobre a vantagem competitiva, redução de custos, aumento da qualidade, satisfação do cliente, cumprimento de prazos, uso eficiente dos recursos que a gente tem, o crescimento sustentável, a tomada de decisão, como ela é feita, a organização interna dos processos, como que a gente motiva os colaboradores, a adaptação do mercado, como a gente se adapta ao mercado, para a redução do trabalho, principalmente do retrabalho, e focando na automação. Paramos aqui no planejamento estratégico, né? Então, para tudo isso, precisa ter planejamento. A gente não vai conseguir trabalhar nenhum dos tópicos anteriores se a gente não planejar cada um deles, né? Então, a produção está diretamente ligada à estratégia da empresa. Então, essas estratégias elas vão estar voltadas para crescimento, novos produtos, redução de custo, tudo que depende da capacidade produtiva. Lembra que a gente falou sobre a capacidade produtiva? A gente vai voltar um pouquinho mais na aula hoje, tá? E a eficiência dos processos. Então, essa parte aqui de processo, vou desenhar aqui de novo a nossa pirâmide, tá? Para lembrar. Então, aqui, setor estratégico, setor tático e operacional. Então, é aqui na base da pirâmide que a gente está trabalhando essa aula de hoje, tá? A operação. É onde acontece, né? É onde tudo acontece, é o coração da empresa. Tá? Então, a gente tem que ter processos estrategicamente planejados, para que não haja retrabalho, para ter redução de custos, para que duas pessoas não façam a mesma tarefa. Então, toda essa parte aqui da pirâmide tem o seu próprio planejamento estratégico dentro da empresa. Sustentabilidade, tá? Até para esse planejamento estratégico, até para parte da operação, a gente tem que pensar na sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só de impacto social ou impacto ambiental. Claro que isso também vai estar dentro do nosso planejamento estratégico, tá? Mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente também fala da sustentabilidade da empresa. Então, a parte que é sustentável é sustentabilidade ambiental, é sustentabilidade social, mas também sustentabilidade financeira quando trata de administração. Tá? Inovação nos processos. Então, como tudo muda muito rápido, os processos também mudam. Então, a gente tem que estar sempre revisando os processos. E é aqui que entra aquelas 4 palavrinhas que a gente falou na aula passada e que a gente vai falar muito, ela vai ficar muito manjada, tá? Para a inovação dos processos, a gente tem que estar sempre planejando, fazendo, controlando e administrando, tá? Sempre. Lembre que isso aqui é um ciclo, né? Ele não termina nunca. Quando a gente vai para a última letrinha, a gente vai voltar lá novamente. Planejar, fazer, controlar, organizar, tá? Agir, porque o A é action, né? De agir. Então, a gente está sempre... E isso
isso está diretamente ligado na inovação dos processos. Agora que eu estou com a câmera desligada. Então, está diretamente ligado na inovação dos processos. Por quê? Porque se a gente está sempre revisando os processos, controlando os processos, planejando os processos, a gente consegue rapidamente verificar o que está dando certo e o que está dando errado. Qual processo que está eficiente, qual processo não está funcionando. E aí, sim, modificar ele, planejar novamente, né? Controlar novamente, agir para que ele seja eficiente, tá? Então, isso é inovação. Inovação nem sempre, quando a gente tiver aula de inovação, a gente vai entender melhor, tá? Inovação, ela é diferente de invenção. Quando a gente inova, a gente não inventa. A gente inova algo que já existe. A gente melhora ele. Aí sim é inovação. Invenção é algo que não existe, nunca foi criado, a gente vai lá e cria. Isso é invenção. Inovação é diferente. Então, os processos, a gente está sempre inovando, melhorando, controlando, planejando, agindo. Tá? Por isso que, quando a gente fala dessa parte de operação, quando a gente fala de planejamento estratégico, o PDCA, esse ciclo aqui, ele está sempre junto. Na realidade, o PDCA, ele está todos os dias na vida do administrador. A gente não passa um único dia sem utilizar o PDCA. Tá? O administrador não passa um único turno sem utilizar o PDCA. Vou te dizer que a gente não passa uma hora sem utilizar o PDCA. Porque se a gente chega no nosso escritório, a gente vai ler o e-mail e a gente tem que responder esse e-mail. Com alguma decisão, a gente está usando o PDCA. Porque se a gente te leu o e-mail e teve que dar uma resposta decisiva, a gente teve que planejar aquela resposta, a gente teve que controlar aquela resposta. Então, nós, administradores, usamos o PDCA diariamente, tá? Eu vou pegar. Controle de risco, tá? Gestão de produção permite identificar falhas, gargalos e riscos antes que causem grandes prejuízos. Ajuda a prevenir acidentes, perdas financeiras e problemas operacionais, por causa da base. Tá? Se a gente for pensar numa fábrica, aqui seria o chão de fábrica, né? Que é lá onde fica o maquinário, onde o pessoal da operação trabalha. Então, se eles não tiverem organização nos processos, sim, pode gerar acidente. Quem trabalha na construção civil, quem está lá no canteiro de obras, se não tiver um processo, uma gestão da operação, se os processos não forem bem gerenciados, pode sim causar um risco. Então, o controle de risco, ele também está diretamente ligado no planejamento de processos, no controle dos processos. Tá? Então, como é que a gente vai fazer um controle de processo de uma fábrica, de um chão de fábrica? Está lá a esteira. Primeiro, o passo do controle do processo são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. É a primeira parte. Então, provavelmente, a primeira etapa do processo, né, do controle de risco, do processo de controle de risco no chão de fábrica é alguém, né, do técnico de segurança de trabalho, alguém da segurança de trabalho verificando se todo mundo está usando seus EPIs. Provavelmente, depois, nunca trabalhei numa fábrica, mas vamos pensar juntos, provavelmente depois, todo mundo no seu devido lugar. Se vocês forem uma vez numa fábrica, eu já visitei a da Chevrolet, aqui em Gravataí. Perto das esteiras tem uma linha no chão, que ela é paralela às esteiras, tá? Que é a linha de segurança. Até essa linha, o funcionário pode ir, o colaborador pode ir, não pode passar. Se for para frente e pisar na linha, ele já está em risco. Então, isso é controle de risco, é um processo, foi feito um processo, um estudo. Até aqui, pode ficar com o teu pé até aqui, manter uma distância segura da esteira, até para não correr risco da tua roupa, algo enganchar ali na esteira e tu sofrer um acidente. Então, são processos que foram desenhados. Outro ali, perdas financeiras, né? Então, definir processos. Dentro de um escritório, quando a gente trabalha num escritório qualquer, na área administrativa,
a gente tem 3 pessoas trabalhando no setor, a gente define os processos para cada uma delas. Cada um é responsável por uma etapa do planejamento estratégico, ou por uma etapa das tarefas que têm que ser realizadas todo dia. Eu não vou dar para a mesma pessoa, estou responsável por ler e-mail, estou responsável por responder o WhatsApp e estou responsável por verificar as solicitações no Instagram. Aí vou chegar para outra e dizer, estou responsável por ler e-mail, as 3 vão fazer a mesma coisa? Então, cada um vai responder um e-mail do seu jeito? Não, então, tu é responsável por responder e-mail, tu é responsável por responder o WhatsApp, tu é responsável por responder o Instagram. Cada um com as suas responsabilidades. Isso é gerenciamento de processos, tu está organizando os processos. Também, quando a gente faz uma rotina, de manhã tu vai ler os e-mails, depois tu vai organizar toda, lá sei eu, a tua mesa, depois tu tem 10 minutos de horário de café, depois tu volta para ler os e-mails, tu não pode deixar um e-mail sem resposta por mais de 30 minutos, tudo isso é processos que a gente está gerenciando. Tu não pode responder aos e-mails com tais palavras, tem palavras que a gente, né, que não é interessante usar se tu está no ramo comercial. A palavra não, a gente nunca usa o não, né? Quando a gente é comercial, quando a gente está no comercial, a palavra não é excluída. Então, tu tem que usar termos que diga para o cliente que tu não tem aquela mercadoria, sem dizer, eu não tenho essa mercadoria. Então, são processos. Até como responder um e-mail é um processo. Até as palavras que tu vai usar, como tu vai usar. Por exemplo, eu trabalho de manhã numa empresa que atende só médico, que é uma pós-graduação só para médico. Eu não posso chamar a pessoa de você. Embora, às vezes, nem sempre todos tenham, né, o doutorado, a gente estabeleceu o quê? A gente não vai perguntar para ele, doutor, fulano, você tem doutorado? Ah, tem, então eu vou lhe chamar de doutor. Não, a gente estabeleceu que todos os alunos serão chamados de doutores. Tendo doutorado ou não, sendo médico, tendo doutorado ou não, serão chamados de doutores. É processo. Uma coisa simples, mas é processo. Por quê? Eu, Luciane, atendo ele, chama ele de doutor. A Joana atende ele, chama ele de João. O Marcelo atende ele, chama ele pelo nome. É a mesma empresa. Como que dentro da mesma empresa a gente não tem uma lista, um checklist para todo mundo fazer a mesma coisa? Aí eu, Luciane, que chamo ele de doutor, amanhã não vem. Amanhã ninguém vai chamar ele de doutor, porque eu não fui. Então, amanhã, se eu não vir para trabalhar, quem ficar no meu lugar vai ter que saber como atender aquele médico. Para chamar, doutor, bom dia. Quando a gente atende o telefone, tem que falar, bom dia, aqui é do local tal. O Citis Maia, bom dia, como posso ajudar? É um processo, até como vai atender o telefone. Então, essa parte aqui da operação, a gente desenha processos para aquelas tarefas do dia a dia. Ler e-mail não é a tarefa do dia a dia? Sim. Entendeu o WhatsApp? Também. Entendeu o aluno? Também. Então, todas as tarefas do dia a dia, elas têm processo para evitar perdas financeiras, principalmente. Porque por que eu vou ter 3 funcionários fazendo a mesma coisa? Atendendo o mesmo cliente, respondendo os mesmos e-mails? Né? Não tem porquê. Então, se eu quero que a minha empresa seja sustentável, porque é isso que a gente cria uma empresa para ela ser sustentável, eu tenho que organizar os processos do dia a dia, tudo aquilo que eu faço dia a dia. Tá? Integração com outros setores. Bom, eu falei, dentro da operação, aqui nessa base, ela é uma empresa dividida em vários setores, e todas elas têm o lado operacional. Né? Então, a produção tem que estar integrada com setores como compras, vendas, logística e financeiro. Tá? Aí vem também a parte de automação, a gente ainda pode jogar aqui, antecipar um pouquinho, tá? Uns slides. Integração garante que a empresa funcione de forma alinhada e eficiente, tá? Então, essa parte aqui de baixo, essa operação, ela tem que estar alinhada com todos os setores. Por exemplo, se eu sou aqui da operação e eu sou a recepcionista, e eu atendo um cliente, tá? Lá. E o cliente quer falar, eu tenho uma conta a pagar.
com quem é que eu falo? Preciso pagar um boleto, meu boleto, e eu não achei o boleto, como que eu faço? Se eu lá na operação não tiver integrado com outros setores, eu não vou ter nenhuma ação para fazer, não vou ter ações. Então, se eu estou integrada com o financeiro, por exemplo, que é um dos exemplos que está ali, eu posso ou gerar esse boleto para esse cliente ou passar ele para a pessoa correta lá dentro do financeiro. Por quê? Porque quanto mais volta esse cliente quer pagar, quanto mais volta esse cliente der, mais fácil ele desistir de pagar ou de fazer uma compra. Se eu fosse levar ele para o setor de vendas, eu quero comprar camiseta. Se eu não tiver integrado, se o setor de logística não tiver integrado, eu fico dando volta com esse cliente e ele desiste. Porque o meu concorrente já fez. Estou dando exemplos, isso nem existe mais, tá? A gente é muito raro você poder dizer alguém que é. Oi, tudo bom, Pedro? Está na noite agora? Seja bem-vindo, então, à aula. Se os setores não estiverem integrados, a gente não fala a mesma língua dentro de uma empresa. Embora dentro de uma empresa, tá? A gente tenha a empresa aqui. E cada setor seja uma microempresa, cada um com seus coordenadores, com seus funcionários, com seus responsáveis, elas não podem estar isoladas. Vamos botar aqui nomezinho. Financeiro, vou botar os mesmos que estão ali. Logística, vendas, e o outro é compras que está ali, né? Compras. Aqui está a empresa. Nós temos aqui só 4 exemplos de setores da empresa, que são considerados microempresas dentro dessa empresa. Porque cada um deles tem o seu gerente ou coordenador, depende da nomenclatura que a empresa usa, e cada um tem os colaboradores ali dentro. Então, não são as microempresas dentro da empresa? São, né? Só que elas precisam se comunicar. Elas têm que estar ligadas, trocando informações. Por quê? Para que essa operação consiga trabalhar e saber quais são os processos. Se eles não se falarem, imagina se cada um tem um processo. Esse aqui de e-mail usa o Google. Esse aqui de e-mail, ele usa, um outro e-mail aí que tem, um Hotmail. Esse aqui usa, para se comunicar com os clientes, só o WhatsApp. Esse aqui usa só, o Instagram, só fala pelo Instagram ou só pelo telefone com os clientes. Cada um tem um sistema. E aí, quando eu quero falar com esse, eu estou aqui sou aqui da logística, quando eu quero falar com esse, poxa, financeiro usa o quê mesmo? Como é que eu falo lá com o financeiro? Eu falo por chamada? Como é que é mesmo? Aí falo, a descobrir, ele fala por Gmail, né? Vou falar com ele por Gmail. Agora eu quero falar com a vendas. Como é que é vendas mesmo? A vendas fala por onde? E aí tu fica lá falando com as pessoas. Com a mesma pessoa, tu fala por e-mail, tu fala por WhatsApp, tu fala pela intranet. E aí, quando tu quer ter algum histórico da tua conversa, tu vai lá procurar. Eu não me lembro se eu falei contigo pelo e-mail, não me lembro se eu falei contigo pela intranet, não lembro se eu falei contigo pelo WhatsApp, aí tu fica lá procurando. Imagina o tempo perdido. Quanto que é o tempo de um colaborador? Vamos fazer a conta? Alguém tem calculador aí? Faz a conta. Quanto que é o salário mínimo? Vamos botar 1.500. 1.500 no salário mínimo, tá? A gente recebe o salário mínimo, vou fazer de conta. 1.500 dividido por 30 dá R$50 por dia. R$50 dividido por, vamos botar 10 horas, porque são 9 horas e 48 minutos que a gente fica lá, R$5 por hora. Imagina numa empresa de 1.000 colaboradores, se a gente começa a perder tempo com isso, quanto que essa empresa está perdendo? Em um dia, quanto que ela está perdendo em uma semana, em um mês, em um ano, em 10 anos. Só por retrabalho, porque ela não tem processo e ela não integrou os setores. Então, quando a gente tem processo, a gente vai chegar para todo mundo e assim, todo mundo, comunicação interna entre os colaboradores é intranet. Isso é processo, a gente já está começando. É intranet.
Qual a intranet que vai usar? A intranet que a empresa vai contratar para a gente usar. Para falar com o cliente, é o WhatsApp. Para formalizar a venda, enviar contrato, para mandar boleto para o cliente, é e-mail. Pronto. Todo mundo sabe, quando fala com um colega, quando fala entre setores, é na intranet que tem que falar. Quando vai falar para o cliente, vai falar pelo WhatsApp. Quando vai formalizar a compra, que tem que mandar algum documento, seja para o cliente, seja para a diretoria, seja para fornecedor, é por e-mail. Aí tu sabe, eu preciso ver o meu histórico, se foi com o meu colega, eu sei onde procurar, se foi documentação que eu tive que enviar, eu sei onde procurar, se foi conversa rápida com o meu cliente, eu sei onde eu vou procurar. Um processo simples que tu vai economizar tempo e dinheiro da empresa e o teu também. Tá? Competitividade no mercado. Então, se tu conseguir diminuir, se tu conseguir ter processos, consegue ter processos organizados, com certeza tu já é um diferencial entre os teus concorrentes, tá? Então, empresas produtivas conseguem se destacar no mercado, pois vão oferecer qualidade, preço competitivo, confiabilidade, tornando mais forte que a concorrência. Então, se tu tem processo, se a tua empresa é organizada, se tu trabalho, se a tua empresa é sustentável, seja ela financeiramente, socialmente ou ambiental, tu já se diferenciou no mercado. Se tu tem processos organizados, se tu tem comunicação entre os setores, se tu tem uma forma de comunicação única entre o teu cliente interno, o teu cliente externo e o teu fornecedor, tu já se destacou no mercado. Então, são pequenos passinhos, iniciando aqui na base da pirâmide, que é onde tudo acontece, onde é o coração, onde a gente tem mais chances de erros, é aqui, e isso aqui afeta tudinho aqui nesse caso. Afeta todo o resto da pirâmide, tá? Se não tem processo aqui, organizado, aqui, nem adianta subir que não tem, já está morto, tá? Importância para o administrador. Qual a importância da operação, dos processos para nós administradores, tá? Entender a produção para tomar decisões corretas. Então, se vocês vão se tornar consultores dentro de uma empresa, tá? Uma empresa chama vocês para fazer consultoria lá dentro. Olha, eu preciso que você faça uma consultoria, porque a minha empresa, eu quero que ela cresça esse ano, até o final do ano, eu quero que ela cresça 20%. Então, eu vou te levar lá e vai fazer a consultoria. Aí eu chamo vocês aqui, não se desmaie. Não se desmaie, quero aumentar em 20% as minhas matrículas. Aí nós vamos lá na secretaria. Quantas meninas tem na secretaria? Geralmente começa pela secretaria. Quantas meninas tem lá? 3, né, se eu não me engano. Acho que são 3 meninas lá, se eu não me engano. Aí vocês chegam lá. Então tá, vamos ver como é que é? Como é que o candidato chega? Aí o candidato chega lá embaixo, né? As meninas lá. Como é que o candidato chega? Aí as 3 da secretaria vão dizer, ele chega por várias fontes. Pode chegar pelo Instagram, ele pode vir aqui, ele pode chamar a gente no telefone, no WhatsApp. Tá, legal. E aí, onde é que é feito o primeiro atendimento? Aí é feito lá embaixo pelas meninas. E como elas fazem? Aí elas vão respondendo as perguntas deles. E como que isso é feito? Aí ela, não, vamos lá, desce lá para ver com as meninas. Aí cada uma responde de um jeito. Eu pego, quando ele pergunta, eu já mando todas as informações juntas. Já mando para eles qual é a carga horária, já mando para eles qual é o curso, já mando para ele o horário, já mando o preço, já mando a emenda, já mando o PPC. E a outra diz, não, eu faço diferente. Eu primeiro vou perguntar para ele qual é a necessidade, vou ver o que ele precisa. E a outra, não sei, eu deixo ele fazer as perguntas e eu vou responder. O que vocês acham? Tem processo isso? Não tem processo. Aí a Joana faz de um jeito, a Maria faz do outro e o Carlos faz do outro.
Carlos manda tudo, a Joana vai mandando, né, aos pouquinhos, e a outra, a Joana estuda o cliente, e a outra espera o cliente perguntar, ela só responde. Aí uma delas falta, né, fala o serviço, e outra tem que assumir aquele candidato, porque se ela deixar o candidato 1 ou 2 dias sem atendimento, sem responder ele, o que ele vai fazer? Ele vai para a concorrência, que a concorrência responder, não vai ficar esperando 2 dias, ela não me responde mais, né? Não vai ficar esperando, eu não fico. Aí tá, aí bota o outro para atender, e aí? Ela vai atender de maneira diferente. O candidato vai achar estranho, ela me falou de uma coisa, agora ela está falando outra. Isso ela já tinha me falado ontem, está repetindo. Então, se tu não tem processo até nesse momento, já está, a questão é perder. O problema maior do processo é não ter padronização. Tu padroniza porque qualquer pessoa na empresa sabe como funciona. Aí tá, ela vendeu lá, matriculou, vai mandar para a secretaria. Aí manda para a secretaria, o que a secretaria tem que fazer? Cadastrar o aluno, né? Matricular ele. Matriculou o aluno, como é que matriculou o aluno? O que tu faz? Tu já pede a documentação toda, ele vai mandando aos pouquinhos, tu só pede o básico, que é o histórico escolar dele e o CPF. Eu já passei por várias secretarias que as pessoas me dizem, olha, ele me mandando um histórico, o CPF, e eu já faço a matrícula dele. Aí depois, sabe como é que fica depois? A gente tá um pouquinho acima da secretaria, ralado, porque o MEC fica enchendo o saco que a gente não tá com a documentação correta lá. E o MEC vem na faculdade umas 3, 4 vezes por ano. Aí, 10 dias antes do MEC chegar, a gente trabalha 24 horas organizando a documentação do aluno para apresentar para os avaliadores quando ele chega. Trabalha a morrer. São os 10 piores dias da vida da gente, quem tem que receber o MEC na escola. E aí o aluno não manda, aí a gente tem que ficar, pelo amor de Deus, me manda toda a documentação, aí o aluno demora para mandar. Aí ele manda, não está bem visível. Aí ele manda num formato de imagem, tem que ser PDF. Aí a gente tem que botar tudo dentro de um drive, como é que pede para botar no drive. Aí é trabalho. Por quê, gente? Aí paga hora extra, porque todo mundo tem que ficar aqui, não se desmaia até meia-noite. Gente, eu já virei noite numa faculdade. Saí 5 horas da manhã para atender os avaliadores no outro dia às 8. Por causa disso, por causa de desorganização de processo. Alguns tinham tudo completo, outros tinham pela metade, outros só tinham identidade, porque cada uma das meninas atendia ele igual a outra, de alguma maneira. E aí, quem se ralava depois era quem tinha que organizar isso para receber os avaliadores do MEC, que chegava ali, não estava tudo pronto. Aí era hora extra, era adicional noturno, era cansaço, era estresse, né? Hoje a gente sabe que o estresse pode causar burnout, ansiedade, depressão. Aí era funcionário, depois que os avaliadores iam embora, era funcionário de atestado, porque estava doente, era porque cai a imunidade, era funcionário no INSS por causa de burnout, por causa de ansiedade. Olha só a perda que dá, só por causa de um processo, que é receber o aluno lá e pegar a documentação dele completa, colocar na pasta e pronto, finalizou. Aí qual é o processo? Atende de maneira, né, igual aí embaixo, roteirinho para atendimento, traz o aluno, depois que ele se torna aluno, vem para a secretaria, qual é o processo? Tem que ter toda a documentação numa pasta, num drive lá, desse aluno. Depois, qual que é? Acompanhamento desse aluno. Conversar com ele, tem que levar para o NAD. Aluno que tem dificuldade de estudo, que está com algum problema, que tem isso, que tem horário, vai para o NAD. Que o NAD que vai atender esse aluno de maneira diferente. Né? Então, isso não existe, às vezes, nos locais. E são coisas simplesinhas que a gente tem que fazer. Aí o NAD não acompanha o aluno que está com dificuldade, que atrasou uma prova, que não está acompanhando, que está atrasado. O NAD não acompanha. O que vai acontecer com esse aluno? Esse aluno vai evadir. Por quê? Porque ele está com prova atrasada, está com nota baixa, já está com uma frequência baixa, porque não foi acompanhado pelo setor correto. Porque não teve um processo, olha, todos os dias tem que entrar lá no sistema, gerar um relatório,
e olhar os alunos que estão com um atraso, ou atraso em avaliação, ou atraso de pauta, ou atraso nas tarefas que tem que fazer lá no Moodle. Entre em contato com esse aluno para verificar qual é o problema dele. Se a gente pode ajudar. Né? Então, processos. O que isso ajuda? Ajuda a melhoria do atendimento lá embaixo, do primeiro atendimento, a aumentar o número de matrícula, na secretaria, a organização da documentação dentro de uma instituição de ensino para o MEC. É a primeira coisa que ele olha quando ele chega na secretaria, é isso que ele quer. O MEC vai na secretaria, ele só para olhar a documentação, ele não quer nem saber das meninas, e para olhar o sistema acadêmico, que é esse que vocês utilizam para estudar. Só isso que ele faz ali. Se as meninas, se o MEC só faz isso ali, as meninas não conseguem ter os documentos por causa de falta de processo, a faculdade fica inativada, o MEC volta lá, nota 0, não há processo para controle do documento dos alunos. Baixou a nota, é o menos de 3, qualquer nota, qualquer faculdade que tem nota menos de 3 pelo MEC, é inativada, não pode. Não, ela não é fechada, ela mantém, ela só não pode fazer novas matrículas, tem que diplomar todo mundo, certificar todos os alunos que estão em andamento, eles vão até o final, mas ela não pode fazer novas matrículas. Isso para a faculdade é um custo imenso, por falta de processo. Então, evita sim o custo. E ela também faz um diferencial na concorrência. Por quê? Imagina, o CITSMAI com tudo certinho, processo lá embaixo de atendimento, processo aqui na secretaria, NAD com processo, professores com processo. Todo professor tem que chegar e tem que ter slide, no mínimo tem que dar slide para 3 horas. Ele não pode fugir do conteúdo. Ele tem que estar aqui todo dia às 7 da noite, liberar os alunos às 10 da noite. Né? Tem que ter tantas horas, tem que dar 15 minutos de intervalo. O professor tem que entregar 15 dias antes o plano de aula, o PPC do curso. É isso. Porque também o MEC, quando chega aqui, ele pede, tem que estar lá no drive, o PPC, plano de aula, os slides. Toda documentação. Ah, professor tem que entregar documentação, porque o MEC olha a nossa documentação também, para ver se a gente está apto para dar aula, se a gente é especialista no assunto que a gente está dando aula. Né? Então, e aí, quem cuida disso é a UNAD e a secretaria de toda essa documentação. Então, tem que ter processo também. Né? Se disser assim, olha, Lu, imagina, a CITSMAI me contrata, olha, Lu, tem uma turma lá, técnica administrativa, a aula deles é segunda, terça, das 19 às 22 horas, tu tem disponibilidade para ir lá dar aula? Não tem. Então, vai lá e dá. Estou vindo aqui, estou dando aula. Aí, amanhã, por exemplo, a gente teve agora um exemplo, o professor Fábio, né, que era o professor anterior, se a gente não tivesse um processo para os nossos materiais de aula, cada um daria uma disciplina que quer. Mas não, hoje a disciplina é logística, ontem foi marketing, daqui 2 meses pode ser outra disciplina. Se o professor Fábio vir aqui dar aula para mim amanhã, ele vai continuar a mesma coisa em logística. Ele sabe que é aula 3, porque eu dei a 1 e a 2. Então, se a semana que vem eu não puder vir, ele vir, é a aula 3 que ele vai ter que dar. O assunto é o mesmo, porque lá no Moodle está o mesmo assunto para todo mundo. Ele também vai vir com slide e ele vai entregar o plano de aula dele para o NAD antes de dar aula. Né? Então, o processo é igual, plano de aula, 15 dias antes, slide para todo mundo, aula das 19 às 22, tem que seguir o roteiro que está no Moodle. Processo, para vir aqui e dar aula para vocês. Processo para o menino que veio aqui agora, né, colocar para gravar para a gente. Ele tem que esperar eu chegar, subir comigo, vir aqui, colocar o Meet, abrir o Meet, colocar para gravar. Quando eu chegar, a nossa aula tem que estar com o ar-condicionado ligado, as luzes ligadas, o computador ligado, a TV ligada e já a plataforma aqui para mim. Foi desenhado assim para ele. Então, ele faz todo dia, ele faz essa rotina. E se amanhã ele não puder vir, outra pessoa vir no lugar dele, vai saber que ele tem que chegar aqui, vir aqui, ligar o computador, ligar a TV, ligar o ar-condicionado, já deixar a plataforma ali, já deixar o Meet para começar a gravar, sabe que é assim também. Então, tem processos. Porque se ele faltar amanhã e tiver outro no lugar, eu vou chegar aqui, eu não tenho nem ideia qual é a senha do tutor. A gente só grava no Meet com a senha do tutor, eu não tenho nem ideia que é. Aí a gente vai ter aula para dar. Porque não tem menino aí, só ele sabe a senha.
Não, porque todo mundo que é tutor sabe a senha. Eu sei a senha de professor. Ele não sabe a senha de professor. Se eu chegar para ele assim, vai lá e dá aula, ele não consegue abrir as minhas aulas, porque ele não sabe a senha de professor, só sabe de tutor. Então, são processos que ajudam a não atrasar. Imagina se aí o outro não sabe, a gente fica aqui, olha, o que eu tenho que fazer, professora? Aí, olha, eu só preciso que tu bote no Meet aí para mim. Ele tá me dando senha, não sei. Ah, peraí que eu vou descer, vou chamar o Marcel, que é o chefe dele, né? Para perguntar qual é. Aí a gente, 7h30, a gente está aqui ainda esperando para gravar a aula e a gente continuar. Então, conclusão geral, tá? Dessa parte, dessa aula é: a administração de produção é importante para o sucesso da empresa, garante eficiência, qualidade, redução de custo, satisfação do cliente e crescimento sustentável. Sem uma boa gestão da produção, a empresa perde competitividade e organização. Tá? Vamos para o próximo assunto. Bem alto. Então, agora, planejamento, além de planejar, nós vamos entender como é que se controla a produção, tá? Conceito de planejamento. Eu falei para vocês que eu não gosto muito de conceito, né? Mas não adianta a gente começar um assunto se vocês não entenderem o que é, tá? O controle da produção. Primeiro, o que é produção? É o conjunto de atividades que transformam insumos, matéria-prima, mão de obra, máquinas e informações em bens ou serviços que atendem à necessidade do cliente. Isso é produção. Pegar algo lá, uma matéria-prima, e transformar ela em um produto. Pegar lá um maquinário e transformar o que sair desse maquinário, vai entrar a matéria-prima, o que sair dele é um produto, uma mercadoria, ou um serviço. Tá? Então, pegar algo inexistente, algo não pronto, e deixar ele pronto. Ele vai passar por uma transformação, vai sair do outro lado, pronto para o cliente. Tá? É isso que é produto. Produção, isso na empresa, tá? Produção na empresa. Toda empresa, seja ela industrial ou de serviço, possui produção. Ou a gente produz algum equipamento, algum material, algum bem, ou a gente produz um serviço. Tá? O que é um serviço? O que é a produção de serviço? Por exemplo, a Alcides Maia, ela fornece serviço de educação. Ela não dá um produto para vocês. A gente vende educação. A educação é um serviço, não é um produto. Né? A gente não está aqui vendendo livro. Tem os livros ali, mas a gente vende serviço. Então, nós somos um prestador de serviço. Então, fabricar produto, prestar atendimento, outro que vende serviço, médico, advogado, eles vendem serviço. Eles não vendem um produto também, tá? Executar serviço ou entregar soluções ao cliente. Tudo isso é exemplo de produção dentro de uma empresa. Como é que a gente faz o planejamento? Qual é o conceito de planejamento de produção? Então, planejar a produção é decidir antecipadamente o que será produzido, quanto que a gente vai produzir, quando produzir e com quais recursos a gente vai produzir. Tá? De novo, quem estava na aula ontem me viu falar sobre uma ferramenta. Para planejar isso, tem uma ferramentinha muito boa. Quem puder olhar aí, pesquisar aí no Google, já pesquisa ela. 5W2H. Excelente ferramenta para esse slide aí, tá? E coloque a estrelinha nele. Esse slide com certeza cai na prova. Não, eu não vou
medir o que é o conceito de planejamento da produção, tá? Mas como que a gente faz a produção? Ou seja, eu vou querer saber esse ciclo ali, tá? O que é produzido, quando é produzido, como é produzido e como produzido. E com qual recurso eu vou produzir, tá? Talvez eu coloque até um modelinho de 5W e 2H na prova para vocês completarem. Então, dei uma estudadinha. Semana que vem eu vou trazer para os alunos de marketing a ferramenta, eu vou trazer para vocês também, para a logística também, a ferramenta 5W e 2H para apresentar para vocês, tá? Por que a gente tem que planejar a produção? Então, a gente sabe que produção, que controlar a produção é saber como produzir, quando, como produzir, quando, quem vai produzir, com que recursos eu vou produzir. Tá? Então, isso é o planejamento. Então, por que a gente tem que planejar? Para evitar desperdício, evitar atraso, evitar excesso, evitar alto estoque, falta de baixo estoque também, né? Garantir melhor a organização da empresa. Então, se a gente produz, se a gente utilizar essa ferramenta e a gente tiver um controle forte do nosso estoque, a gente já está, 90% do nosso planejamento já está pronto, tá? De produção, do controle da produção. Porque se eu sei o que eu tenho em estoque, e se eu sei qual é a demanda do mercado, eu consigo fazer um planejamento, evitar desperdício e evitar atraso. Lembra, na aula passada eu falei para vocês, eu posso ter uma solicitação de 1.000 camisetas por ano, mas eu tenho essa capacidade produtiva? Eu conhecendo a minha capacidade produtiva, porque eu fiz um planejamento, eu sei que tipo de projeto eu posso pegar. Eu não posso pegar um projeto de 1.000 camisetas mensais e a minha capacidade produtiva é só de 500. É de 1.000 camisetas. E aí, isso é planejamento. Se eu não tenho um planejamento, eu não vou saber qual é a minha capacidade produtiva e eu posso até pegar um projeto desses, achando que é vantagem para a minha empresa, e aí é uma perda muito maior. Porque eu posso deixar o cliente insatisfeito, ele pode sair, nunca mais voltar a comprar comigo, e ainda pode levar alguns clientes meus junto com ele. Ou alguns possíveis clientes meus junto com ele, porque hoje é muito fácil alguém ir para a rede social reclamar. É fácil. É muito difícil alguém ir na rede social elogiar. Vocês compram pela internet? Vocês olham as avaliações? Aí tá lá as avaliações. Ah, gostei muito, achei muito bom, entregaram direitinho, qualidade muito boa. Aí tem uma avaliação lá. Ah, eu não gostei nada disso, não me entregaram no prazo, demoraram, quando chegou estava estragado. Só uma. Aí tu já fica aí, então, eu não tem 10 boas, mas tem uma falando mal, poxa vida. Eu nunca comprei naquela loja, eu não vou comprar. A não ser que alguém muito conhecido meu diga, não, eu já comprei, deu certo, pode comprar. Mas isso aí deve ter sido um caso, uma exceção. E com certeza pode ter sido uma exceção. Se dessa falando bem, uma está falando mal, alguma coisa aconteceu naquele ali. Que acontece, né? Por causa das coisas acontecem, pode acontecer. Mas não ter um controle da produção, não saber planejar a produção, a gente pode perder cliente. Um cliente, gente, leva 20 com eles. Leva 20 com eles. Um cliente insatisfeito leva 20 com eles. Tá? Um cliente feliz vai trazer no máximo 2, se assim trouxer 3, tá bom. Então, a gente evitar o máximo, tá? Deixar um cliente insatisfeito. Então, por isso que planejar a produção. Só essas coisinhas ali, no planejamento da produção, na linha produtiva que a gente vai fazer, agora nós vamos construir ao longo da aula, a gente já construiu semana passada, mas nós vamos construir de novo. Planejamento da linha produtiva, só não evitar desperdício, já é vantagem para a tua empresa. Se ela conseguir chegar e evitar atraso, tu já está à frente dos teus concorrentes. Tá? Se tu souber gerenciar o estoque, tu não está desperdiçando o teu dinheiro. Porque
péssimo gerenciamento de estoque, nem digo péssimo, um simples não gerenciamento de estoque te leva a perder muito dinheiro, porque tu imagina, tu tem um estoque enorme, tu não está gerenciando ele, tu não sabe o que tem. Na hora de fazer compra, tu pode comprar coisas que tu tem lá dentro e que pode até estar vencendo, está perdendo a validade, tu não tem o giro correto. Até o layout do estoque é importante. Até o layout. A gente falou semana passada do layout de uma padaria. O estoque tem que ter layout também. Porque tu não pode botar produto novo na frente e deixar os produtos antigos atrás. Tem que ter giro lá dentro do teu estoque, para te não ter perda de mercadoria por vencimento. E o que é o gerenciamento de estoque? É gerenciar, saber exatamente o que tu tem lá, para te não comprar de mais e nem de menos. Achar que tem muito material, quando chega lá, não tem, porque tu não está gerenciando isso. E é o dinheiro que está perdido lá dentro, né, gente? É o dinheiro da empresa. Tu podia estar investindo lá, sei eu, em CDB, CDI, LCI, na Bolsa de Valores, comprando bilhete da Mega Sena, e não, o dinheiro é dinheiro parado lá, que tu teve que dar, que tu teve que pagar antecipado, e ainda tu não sabe nem qual é o ciclo. Isso é importante saber qual é o ciclo do nosso estoque. Quando eu coloco minha mercadoria lá dentro, quanto tempo ela leva para sair de lá e ser vendida e virar dinheiro? Então, é outro controle que a gente tem que ter da nossa produção, tá? Conceito do controle da produção. Acompanhar se o que foi planejado está sendo executado corretamente, corrigir falhas quando necessário. Isso aí lembra novamente, né, as letrinhas, né? Não é isso? Acompanhar se o que foi planejado está sendo executado. Isso não é o C de controlar? É o C de controlar. Se está sendo corrigir falhas quando necessário, não é voltar lá no início, no P do PDCA, que é planejar. Vocês viram? Isso aqui não tem que sair da cabeça. A gente tem que fazer. Vocês só fazer uma caneca agora, coloquem PDCA. Coloque o que significa PDCA, é a vida de você. Se você vai fazer um quadro agora, PDCA, é a vida do administrador. É isso aqui, a gente está sempre fazendo isso aqui. Planejamento e controle. Então, eu falei que a gente tem que ter controle de tudo, principalmente do estoque, né? Mas a gente também tem que ter planejamento. Planejamento, olha a diferença, tá, gente? Controle é uma parte do planejamento. Planejamento define o caminho, te diz a direção. O que tu quer lá no futuro. O que tu quer dentro de um prazo, dentro de uma etapa, dentro de um tempo, de um período, tá? Controle verifica se a empresa está seguindo o caminho. Então, tu faz um planejamento e... Falei aqui ele de novo. Controla. Planeja, desenvolve, que é o do, né? Fazer, e controla. Tá? Então, planejar te diz o caminho, o controle vai organizando, vendo se tu vai chegar lá na frente mesmo, tá? Ele organiza, ele segue. Planejamento e controle integrado. Os dois têm que trabalhar junto, né? Tanto é que eles estão aqui na mesma sigla. Né? Como é que a gente faz para integrar? Eles trabalham junto e garantem a eficiência, a qualidade e cumprimento de prazos. Então, tu vai planejar, tu vai desenvolver e aí tu vai controlar o que tu planejou, aliás, tu vai planejar, tu vai fazer, esse aqui é do, vou botar aqui porque eu sempre esqueço. E aqui é action. Tu vai planejar, tu vai fazer e aí tu tem que controlar. Tu vai começar a fazer e aí tu tem que controlar aquilo que tu começou a fazer. E para garantir eficiência. Porque não adianta tu planejar e largar a esmo. Isso é muito fácil. Esse pessoal que faz, né? É o estratégico que faz isso. O estratégico planeja. Quem é que vai fazer a operação? Vai fazer quem é que vai controlar? O tático vai controlar. Já aqui a gente já está integrando os setores. Lembra que a gente falou, né? Os slides anteriores, a gente tem que integrar os setores. O PDCA também ajuda a integrar os setores. Tá? Então, a gente trabalha sempre junto, planejamento e controle trabalhando junto. Objetivo do planejamento e controle da produção, PCP.
produzir o máximo possível com o menor custo. É por isso que a gente tem planejamento e controle trabalhando junto. É esse o objetivo. Se a gente tem o objetivo de produzir mais com menor custo e dentro de um prazo, não são objetivos fáceis da gente conseguir. Produzir mais com menor custo e dentro do prazo é difícil isso, só com muito planejamento e com muito controle. Então, se a empresa de vocês disser assim, olha, o nosso planejamento estratégico desse ano é produzir mais com menor custo e entregar sempre no prazo, vocês vão ter que ter planejamento e controle trabalhando juntos. Qual é a empresa que não tem esse objetivo? Acho difícil que a empresa não tenha esse objetivo, né? Então, já é certo que a gente sempre vai trabalhar planejamento e controle junto. Planejamento, o PCP no dia a dia da empresa. O que ele faz? Define cronograma, é o que eu falei para você, daquele cronograma. De manhã tu vai ler e-mail. Depois que tu lê e-mail, tu vai preparar as atas das reuniões. Depois tu vai arquivar a documentação. Depois tu vai participar de uma reunião. Depois é a hora do almoço. Depois de tarde tu vai olhar os e-mails novamente. Vai responder o WhatsApp. Isso é cronograma. Parece coisa simples e boba. Tá? Mas para tudo tem que ter algum tipo de cronograma, organização do processo. Para tudo. Organiza as equipes. Isso a gente já falou, né? Cada equipe vai fazer algo, vai ser responsável por algo. Dentro da equipe, cada colaborador é responsável por essa tarefa que foi dada para essa equipe, tá? Controla materiais, processo. Aí já estamos falando principalmente de estoque, processo de controle de estoque. Gente, é muito difícil controlar uma tabela de Excel compartilhada com a logística, com o estoque. Tirou o material do estoque, coloca lá na planilha. Colocou o material no estoque, coloca na planilha. Tem um defeito de material, vai lá na planilha e diminui ele por defeito. Material estragou, foi colocado no lixo, vai lá na planilha da baixa desse material. Veio material novo, chegou, vai lá na planilha, coloca e insere esse material. Tá? Isso é controle simples, Excel, não precisa nenhuma ferramenta. Claro que tem, para isso para um estoque pequeno. Empresas que têm estoque enormes precisam de um ERP, é uma ferramenta principalmente para esse tipo de gerenciamento, tá? De estoque. Controla, acompanha o andamento das atividades produtivas. Aí vai acompanhar. Vai lá, planejamento e começa o controle. Vai controlar todo o planejamento. Por isso que eu sempre sugiro para vocês, né? Todo o planejamento estratégico, dividam eles em etapas para vocês terem um controle muito melhor e garantir o sucesso dele. Porque se a gente notar lá no início que ele já está fracassando, já muda as ações. Muda as ações para melhorar e para avançar. Tá? Porque se a gente continuar fazendo, o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente mantém o resultado, mantém as ações iguais quando o resultado está sendo positivo. O resultado estagnou ou ele baixou, vai lá e muda as ações, tá? Produção sem planejamento, o que vai acontecer? A empresa pode enfrentar atraso, desperdício, retrabalho e insatisfação dos clientes. E olha, vou dizer para vocês que é muito fácil chegar numa empresa e ela não ter processo e não ter controle das ações. É muito mais fácil de chegar numa empresa sem controle do que uma empresa com controle dos seus processos. Vocês trabalham, alguém trabalha aqui em escritório, já, como administradora? Como é que são os processos lá? Vocês têm algum tipo de checklist ou padronização? Aqui, então, a gente tem 50% só. Não é toda empresa que tem. Qual é a empresa? Pode dizer o nome da empresa que tu trabalha? Não. Não? Tá. Mas é uma empresa de quê? Qual o segmento dela? Negociações. Sim, vocês têm que ter seguir um roteiro, né? É obrigatório. Então, senão não consegue fazer realmente. E qual é o nome da tua empresa? Cobrança. Cobrança também? E ele não tem um processo lá? Tem um processo de um roteiro, algo que tem que fazer?
Se tu faltar, outra pessoa assume o teu lugar tranquilamente. É que a empresa de cobrança, de marketing, eles são obrigatórios a ter processo e ter esse tipo de controle. Mas vou dizer para vocês que isso não é comum, tá? Em outras empresas de outros segmentos. Não ter processos. Podem notar. Todo mundo trabalha aqui? Não ainda? Quem não trabalha? Eu estou em processo de documentação. Tá, mas então nós temos, a maioria trabalha aqui. Pense amanhã na empresa de vocês, se eu faltar hoje aqui, quando fiquei doente, faltar hoje, quem assumiu o meu lugar vai continuar fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo? Mesmíssimo jeito. Vai fazer? Então não tem processo. Então não tem. Porque se tu faltar e a pessoa não... É o primeiro ponto. Se tu faltar e a pessoa não atender, não fizer a mesma coisa que tu faz do mesmo jeito, não tem processo. Outra coisa, olhe na empresa de vocês amanhã. O que tu faz? A tua colega do lado faz também as mesmíssimas coisas? Isso é bom. Se ela não faz as mesmas coisas, já é um bom sinal. É um ótimo sinal. Se as tarefas são bem definidas, já é um começo para uma empresa. Se ela já está com as tarefas definidas, aí é só definir os processos para cada uma dessas tarefas das pessoas, de cada um desses colaboradores. Porque também é comum chegar numa empresa e ter 3, 4 pessoas que fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Mesmíssima coisa. E cada um faz de um jeito. Eu já cheguei em instituição de ensino que o aluno chegava para mim e dizia assim, eu não aguento mais receber mensagem. Eu recebo 3 mensagens iguais de pessoas diferentes. 3 mensagens dizendo que eu estou devendo o documento. Aí um vem de uma pessoa, outro vem de outra e outro vem de outra. Imagina, 3 pessoas trabalhando no mesmo aluno. Para quê? Que desperdício de tempo, de dinheiro. O aluno ficou desgastado, não aguento mais, não aguento mais, tira meu nome, daí eu não quero mais receber mensagem. Então, processos começa aqui. Aí depois a gente vai subindo com os processos, mas começa na operação, tá? E é isso aí, sem planejamento é isso que acontece. Retrabalho, desperdício. Já com planejamento. A empresa vai ganhar organização, só nisso já é maravilhoso. Imagina tu chegar, tu sabe direitinho qual é a tua função, o que tu tem que fazer, no tempo que tu tem que fazer. Tu já vai organizar, tu já vai estar organizado para trabalhar as tuas 8 horas e 48 minutos do dia. Né? Sabe que tu tem que fazer aquele teu intervalinho de 1 hora, 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde, né? Para levantar, dormir, a ginástica laboral. Né? Previsibilidade. É previsível. Imagina para o gestor, quando vocês forem gestor, vocês saberem o que cada um colaborador de vocês é responsável. Deu um probleminha lá e tal coisa. Por que vai falar, fulaninho, olha cá, vem cá, vamos ver aqui o que aconteceu, vamos fazer um PDCA aqui nesse processo para ver o que aconteceu que não deu certo, mas aí tu vai falando certo. Vamos parar, parou todo mundo aqui, gente. A produção vai parar agora porque aconteceu tal coisa, a gente precisa saber onde é que foi. Imagina, né? Quando eu comecei no serviço para administrar outras empresas, comecei com 3. Cada uma delas me mandava a documentação dos funcionários de um jeito. Sim. E aí eles contratam na mesma empresa de contabilidade. Todos trabalham na mesma. E não dava, porque primeiro a contabilidade mandava o documento para o drive e os outros mandavam para eles. Né? Aí eu sei que eu não conseguia, porque quando eu estava terminando chegava o resto de documentos dos outros. Então, hoje, eu tenho já, como eu converso com eles todos pelo WhatsApp, todos eles, eu tenho já uma relação de documentos. Se chegar tudo, não começo nada. Sim. Nem marquizando. Só depois que chega tudo. É a melhor coisa. E daí fiz drive para todas as empresas. É muito mais prático. Exatamente. Com mais organizado. E hoje, quando a gente entra num cliente novo, o primeiro passo é falar assim, não tem como e-mail nem desse. Tem isso, tem aquilo para organizar antes de começar. Senão não...
tu já fez primeiro, tu já fez o checklist, que é o checklist da documentação, tu já colocou um processo, que é, tem que enviar toda essa documentação antes de iniciar, e tu está compartilhando informações como tu colocou no Drive. Então, três dos principais pontos tu já conseguiu fazer nessa parte da operação eu sozinha para atender muitas empresas, não tem como ficar cada um de um jeito, não tem. Exatamente. E tu já padronizou também o modelo. Tu já é. Até os documentos que eu tenho que passar para as construtoras também, eu fiz o mesmo para todos. Só muda o logotipo, as informações das empresas, mas o documento é igual, é padronizado. É a melhor coisa que tem. Evita o teu retrabalho, tu tem que ficar procurando em vários canais como é que tu tem aquele documento. Aqui já me disse, fulano já foi mandar para você, eu começar a publicação, não, mandou toda a documentação ainda. Antes, eles falavam com os possíveis funcionários e me passavam a documentação. Eu sempre me faço contato do cidadão. Eu tive que eu entro em contato. Porque aí eu explico e não tem. Porque assim, ó, qual é a nossa ideia? Que o cliente só tem que se preocupar em trabalhar. O resto do processo ele faz no nome. Então, assim, é muito mais fácil quando eu tenho contato dos funcionários e eu fico cobrando que eu preciso, do que falar com ele e falar fulaninho, mas e tu trata com dados sensíveis, né? Quanto menos compartilhar, melhor, né? Corre menos risco de vazamento de dados. Né? Então, é o que ela tem ali, ó. Ela planejou, a empresa dela ganhou organização, é previsível, porque ela sabe onde ela vai encontrar a documentação, as informações, reduziu custos e melhorou a qualidade. Um simples processo, planejamento dos seus processos. Padronização de processos também, tarefas, tá? Importância para pequenas empresas, isso. Mesmo pequenas empresas precisam planejar a produção. Eu vou dizer para vocês que ali nem deveria ser mesmo pequenas empresas, principalmente as pequenas empresas. Para ela crescer, até para ela crescer, tá? Precisa planejar a produção para sobreviver em um mercado competitivo. Porque hoje o número de pequenas empresas ele é muito maior que o número de grandes empresas. Então, tu tem muito mais competição entre as pequenas e médias empresas do que competição entre grandes empresas. Grandes empresas, os competidores deles são meia dúzia. Agora, nós, pequenos empresários, médios empresários, temos uma concorrência muito maior. Então, se a gente consegue, pelo menos, organizar e planejar a nossa produção, a gente já está um pouquinho acima do nosso concorrente. E é isso que a gente precisa ser. Ele precisa estar um pouquinho mais acima do concorrente para a gente ganhar a venda dele, para a gente pegar o cliente dele. Se a gente está igual, qual é a diferença de comprar de ti e comprar dele? É igual, esses dois são iguais. Entendeu? Então, a gente tem que se diferenciar. E na organização a gente consegue. Qual é o nosso papel no PCP, né? Analisar dados, definir prioridades e tomar decisões para manter a produção eficiente. Então, é isso que nós, administradores, entendemos do processo, do controle desse processo, tá? A gente precisa desse processo controlado para analisar os dados, para definir quais são as prioridades e tomar uma decisão. Se é tudo a esmo, é muito difícil tomar uma decisão. Se não tem controle, é muito difícil tomar uma decisão. Se não tem dados, é muito difícil tomar uma decisão. Então, se a gente chega numa empresa e a gente tem que entregar no prazo, com eficiência, com um custo menor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os processos dessa empresa. Padronizar. Em relação à competitividade, né? A gente já falou da spoiler, compete melhor no mercado, a empresa que tem o controle da sua produção, planeja e controla a sua produção, ela consegue competir melhor no mercado, consegue oferecer preço melhor, qualidade e prazo. Pronto. Porque qual é o objetivo? Produzir com menor custo e dentro do prazo. Então, a gente já está tendo uma competitividade mais à frente no mercado. Em relação ao cliente, imagina, tu produz com menor custo, maneira sustentável, e aí entrega no prazo,
o cliente vai ter o produto dele com menor preço e no prazo que ele quer, não vai ser satisfação garantida. Não é? Um controle da produção. Na redução de custos, evita desperdício de material, tempo e dinheiro. Se tu consegue controlar a tua produção, se tu tem uma padronização, no mínimo é isso que tu vai conseguir. É o mínimo que tu vai conseguir. Claro que tu consegue muito mais, mas tu já inicia por aí. Por que desperdício? Porque tu vai ter um controle do teu estoque. Porque tu vai saber como produzir. Tu vai ter um processo. Né? A gente usou camiseta como exemplo a semana passada. Eu vou lá, pego o tecido, o que eu faço? Primeira coisa. Tem que pegar o molde e cortar. Qual é o molde? O molde é da camiseta P, da PP, da camiseta G, da M. Se tu tem controle, tu sabe se tu precisa fazer mais M, mais G, qual que vende mais? Então, eu vou pegar o molde lá da M, vou fazer da M. Aí eu não tenho nenhum controle, eu faço qualquer molde, vamos fazer 10 da P, 10 da M, 10 da G. Aí chega lá, tu não vende a P. Porque tu não sabe, tu não tem dados. Então, tu vai evitar o desperdício quando tu tem dado, né? Evita tempo, vai utilizar melhor o tempo, porque tu não precisou fazer a camiseta P, sabendo que ela vende bem menos, e tu tem ainda ela lá no estoque para vender. Vai fazer só a M e a G, que é a que está precisando e é a que vende mais. Vai ganhar mais dinheiro, porque tu não vai desperdiçar o teu tecido naquele momento com uma P, e tu vai utilizar aquele tecido com a M e com a G, porque tu precisa muito mais e vende muito mais rápido. É o pão quente, né? Controle dessa produção na qualidade. Se tu tem um processo bem planejado, vai reduzir erro. Agora, esse exemplo foi um exemplo de redução de erro com o controle da produção. Vai aumentar a qualidade do produto e dos serviços também. Se tu está oferecendo um produto mais barato e no prazo para entregar, é qualidade. Já é qualidade para o cliente. Lembra? Experiência do cliente dentro da tua empresa, dentro do processo, todo o processo de compra. Se ele está feliz porque tu entregou um produto no prazo com qualidade, tu está proporcionando a ele uma boa experiência dentro da tua empresa. Controle da produção na tomada de decisão, que é o que importa para a gente aqui, né? Então, a gente foi lá, construiu os processos, eles estão funcionando, a gente está aplicando o ciclo lá para saber se todos os processos estão funcionando direitinho, de acordo com o planejado. Lembra? Planejamento com controle. Tá? Então, o controle vai fornecer informações para decisões rápidas e corretas. Então, se tu tem controle, tu vai decidir. A gente acabou de decidir algo aqui, que a gente não ia fazer camiseta P, só ia fazer M e G, porque a gente tinha dados para isso. Qual era o dado? O dado eu vendo pouco a camiseta P, mês passado eu vendi muito pouco P. Meu cliente compra mais M e compra mais a G. Então, tu vai tomar uma decisão. Qual é a tua decisão? A P eu vou fazer em menor quantidade, a M e a G eu vou fazer em maior quantidade. Eu vou pegar o meu produto em estoque e vou investir nele naquilo que eu sei que vai vender rápido. Eu não quero ter o meu produto lá parado. Eu não quero ter tecido lá parado. Porque tecido lá parado é meu dinheiro que está lá parado. Que eu poderia estar usando em outras coisas, mas não, ele está lá parado. Qual é a decisão? Preciso girar meu estoque? Vou fazer camiseta MG porque eu tenho dados dizendo que a P vende pouco. Tá? Então, ele vai oferecer dados para a gente tomar uma decisão. Como estratégia, o controle da produção, planejamento e controle da produção como estratégia. É a estratégia de sucesso para a empresa. Primeiro, reduz custo. Segundo, reduz desperdício. Segundo, vai fazer a diferença da tua empresa perante a concorrência. Terceiro, satisfação do cliente. O que mais precisa? A empresa não precisa mais nada além disso. Aumento da venda, diminuição do desperdício, controle do teu estoque. Então, com certeza, planejamento e controle da produção é uma estratégia para sucesso da tua empresa. Concluindo esse primeiro tema, planejar e controlar a produção é essencial para garantir eficiência, organização e competitividade. Alguém tem dúvida disso, depois de tudo que a gente falou? Vale a pena planejar a produção? Vale a pena planejar
a operação, não tem erro em fazer isso. Pequenas mudanças, também não, vocês não vão chegar amanhã na empresa de vocês e dizer assim, agora vou mudar tudo aqui. Não, a gente começa devagar. Por quê? Porque qualquer mudança dentro de uma empresa, seja ela principalmente de processo, que está lidando com a operação, com a base da pirâmide, com a maioria dos colaboradores, é onde a gente faz as atividades diárias. Quando a gente vai mudar alguma coisa, a gente vai estar lidando com pessoas. Sabe qual é o maior desafio em qualquer mudança? Quando a gente começar a falar em mudanças, em desafios de mudança, vocês vão ver que toda vez que eu trouxer um slide que é escrito desafio para fazer isso, vai estar os colaboradores. É o maior desafio da gente. Tu vai apresentar qualquer coisa nova numa instituição, numa empresa, numa fábrica, num canteiro de obras, o mais difícil é fazer as pessoas entenderem que aquilo é bom. Porque a mudança é muito difícil para nós. A gente não quer mudar. O ano passado, a gente estava na sala lá embaixo, a sala que o pessoal da informática está usando, sabe? A 108, eu acho. A gente estava na sala lá embaixo. Aí, aquela sala é grande, né? Ela é novinha, porque ela foi inaugurada no ano passado. Eu acho que nós somos os primeiros a usar aquela sala lá. Cheirando a tinta maravilhosa, novinha, novinha. Ficamos lá 3 semanas. Aí mudaram a gente de sala. Quando mudaram de sala, a gente foi para uma sala, mas também a gente foi para uma sala bem ruim, foi 880. Mudaram de sala, foi uma briga. Os alunos começaram, porque essa sala é ruim, porque não sei o quê, porque... Mudança de sala. Os slides continuaram sendo o mesmo, a professora era a mesma, os computadores eram o mesmo, mas era uma mudança. A gente não gosta de mudar, a gente não gosta de mudar. A gente gosta de igual, sempre igual, sempre igual. Ir para o mesmo lugar, comprar nos mesmos lugares, sair aí para as festas, para os mesmos lugares, ouvir as músicas que a gente gosta de mudar. Então, o desafio maior é mudar. Então, assim, se vocês quiserem aplicar o que vocês viram hoje, amanhã na empresa de vocês, vai aos pouquinhos. Faz o roteirinho de vocês, começa fazendo o roteiro de vocês. Meu roteiro agora, todos os dias eu vou fazer assim, meu roteiro é esse. Aí depois vai mudando esse processo ao pouquinho. Isso que eu faço dessa maneira, eu vou começar a padronizar, vou fazer assim. Primeiro eu vou fazer isso e vai fazendo PDCA. Funcionou? Vou continuar. Não funcionou? Opa, dá um passinho para cá, vamos revisar, vou mudar aqui. Isso que eu estava fazendo desse jeito, vou fazer de outro. E vai lá, tenta de novo. Vamos ver. Funcionou? Tá, vamos para a próxima etapa agora. Agora, o que eu vou melhorar nesse meu processo? Para evitar o quê? Principalmente quem é aqui da operação. Tem que cuidar do trabalho repetitivo. Trabalho repetitivo pode causar doença ocupacional. Ergonomia pode causar doença ocupacional. Então, a gente tem que pensar o nosso dia, quem é da produção, pensar o nosso dia assim. Eu fico o dia todo sentado. Não, aí o que tu tem que fazer? Já coloca lá no cronograma de vocês. 15 minutos na turma da manhã eu vou levantar, vou caminhar um pouquinho, vou fazer minha ginástica laboral, botar meus braços para trás, vou relaxar, fazer minha ginástica. Isso é bem interessante de implantar na empresa de vocês. De manhã, 15 minutos, todo mundo faz o exercício laboral. Tá? Ajuda a empresa, para a empresa ser maravilhoso, porque vai reduzir e muito os atestados médicos. O RH vai amar isso. O absenteísmo na empresa vai diminuir muito. Com 15 minutos, nem precisa 15. Faz assim, porque né, a gente tem que ter intervalo de manhã e de tarde, pelo menos 15 minutos, né? Um intervalo de 1 hora. Usa os 5 para ginástica laboral e 10 para tomar café e no banheiro, sair do café. O RH da minha empresa contratou assistente da UDIS para dar esse alongamento. Esse laboral é bem legal, né? Aposto que vocês devem estar se sentindo bem melhor. Vocês não se sentiram valorizados, como vocês sempre o RH fez lá. O colaborador se sente valorizado. Quando a gente tem aula de RH, a gente vai falar muito sobre isso. Valorização do colaborador, entendeu? É o que também faz diferença, tá? No crescimento da empresa, na competitividade, mas isso é assunto para outra aula. Parabéns para a tua empresa, tá? É bem legal isso. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos antes da gente começar o segundo tema, tá? 20h23, às 20h33, eu retorno para a gente fazer chamar.
Bora lá continuar. Vamos para o tema 2 e o 3. Para a gente terminar até umas 9h30 no máximo para eu liberar vocês. Quais são agora as dimensões do planejamento e controle da produção? Primeiro, o que são as dimensões, tá? As dimensões do PCP representam os diferentes níveis e prazos do planejamento. Primeiro, a dimensão estratégica. Planejamento de longo prazo alinhado à estratégia da empresa. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, ela é de longo prazo e ela está alinhada com aquele objetivo que a empresa quer atingir, tá? Como é que é o planejamento estratégico da produção, que é o que a gente está vendo hoje? Ele vai definir qual é a capacidade produtiva da tua empresa, quanto que a tua empresa consegue produzir ao longo de um período, os investimentos em máquina e a expansão da produção. Então, está diretamente ligado. Quanto que eu posso produzir? Se eu quero produzir mais, eu vou precisar investir em máquina, e se eu quero aumentar a minha produção, além de investir em máquina, provavelmente eu vou ter que investir mais em estoque. Né? Tudo dependendo da minha capacidade produtiva. Então, a gente tem a dimensão estratégica da empresa, e aí depois a gente vai para a estratégia da produção. A dimensão tática, ó, lembrando que a estratégica está aqui, a tática está aqui. A dimensão tática, ela já é de médio prazo, não é mais de longo, tá? Geralmente ela é mensal ou trimestral, quando a gente trata de produção, tá? Da produção, aí ela vai definir o volume de produção, turno de trabalho e uso de recursos. Lembra que eu falei para vocês? Planejamento estratégico vem daqui. Aqui está o planejamento. Quem é que vai fazer todo o controle é o tático. Por isso que está ali, ó. Ele vai definir o volume da produção. O que é o volume da produção? Quanto que a gente vai produzir, lembra ali, é mensal ou trimestral. Para eu atingir meu objetivo lá no final do meu mês ou no final do meu trimestre, eu preciso produzir tanto por dia. Isso é o volume da produção. Mas eu consigo, para tomar essa decisão de produzir tanto por dia, esse pessoal tem que ter dados, né? Para tomar essa decisão. A minha capacidade produtiva permite, eu tenho material no meu estoque suficiente, eu tenho maquinário e mão de obra suficiente para essa produção, tá? Por isso que a gente precisa de um planejamento estratégico e tático da produção. O estratégico é a diretoria, o tático os gerentes. Além, vai definir os turnos de trabalho. Se eu estou aumentando a minha produção e a minha capacidade atual não está sendo suficiente, eu tenho que aumentar meu turno de trabalho. Se a minha capacidade produtiva está muito alta e a minha demanda, que é o mercado, né, o que o mercado necessita, eu estou produzindo muito e não estou vendendo, eu tenho que diminuir o meu volume de produção e também diminuir o meu turno de trabalho. Uso dos recursos. Para eu aumentar ou diminuir a minha produção, eu tenho que saber quais são os meus recursos, quais são os meus insumos, o que eu tenho. Então, o planejamento tático da produção, ele vai pensar principalmente nesses 3 pontinhos ali. Tá? A dimensão operacional, que aí nós estamos aqui, começamos lá na estratégia, vimos a parte tática, qual é o planejamento, e aqui a operação. Qual é o planejamento aqui? Organizar tarefas, que é aquilo que eu falei, padronizar tarefas, fazer cronograma de tarefa, os horários, as equipes e a sequência de produção. A sequência de produção, principalmente quem trabalha em fábrica, né? Quem trabalha no chão de fábrica ou quem trabalha na construção civil, né? Tem que ter uma sequência de produção muito lógica. Não adianta eu chegar numa casa e começar pelo telhado. Isso não existe. Botar o quê? O que segura o telhado? Não, eu começo por baixo, pela fundação.
Então, eu começo pelo subsolo, para deixar corte, para depois vir a fundação, vir as pilastras, e aí depois vir as outras etapas, que são as lajes. É assim que a gente faz. Essa é a sequência da produção. E aqui na operação tem que ter uma sequência. Numa padaria, adianta eu ligar o forno se eu ainda nem comecei a separar o meu material? Não tem porquê. Ela tem que esquentar primeiro, ela tem razão. Então, não adianta. Primeiro, vou lá pegar meu material. Agora eu vou produzir. O forno tem que estar pré-aquecido a 15 minutos. Quando faltar 15 minutos para terminar a minha produção, eu vou lá e vou ligar meu forno. Então, não tem porquê. Por que eu vou ligar meu forno 2 horas antes? Eu vou gastar gás, ou luz, eu vou gastar... né? E posso ainda queimar o meu bolo, o meu pão, a minha massa, porque ele está quente demais no momento. Então, tem que ter uma sequência lógica. Adianta lá segando no bolo, não sei fazer bolo, tá? Eu compro farinha solo, nem existe mais a solo, eu compro farinha pronta. Aí ali põe a farinha, põe ovo, põe leite e manteiga, se eu não me engano. É assim que faz. Aí adianta lá sei eu num bolo, e o fermento tem que ser por último. Adianta botar o fermento primeiro? Não vai adiantar, vai estragar meu bolo. Tem que botar todos os ingredientes, mexer. Aí, por último, coloco o fermento, dá uma mexidinha leve e coloco no forno. Então, tem que ter uma sequência lógica. Adianta eu botar o bolo na forma e depois untar ela? Não, primeiro eu tenho que untar a forma, depois eu boto a massa do bolo lá dentro. Tá? Então, para essa parte da operação, a sequência ainda é a mais importante, tá? Para que a gente não tenha retrabalhos e nem desperdício. A capacidade produtiva, vamos falar nela, já falamos, é a quantidade máxima que uma empresa pode produzir em um determinado período. Como aqui a gente pensa em mensal ou trimestral, é quanto a minha empresa consegue produzir naquele tempo. Vocês vão pensar em 30 dias. Isso é a minha capacidade produtiva. Com a mão de obra que eu tenho, o maquinário que eu tenho, os insumos que eu tenho, quanto que a minha empresa pode produzir? E aí vem a demanda. A gente tem que ter uma capacidade produtiva de acordo com a demanda do mercado. Se a demanda do mercado é de 1.000 camisetas, eu tenho que ter uma capacidade produtiva para atender essa demanda. Se eu tenho clientes e os meus clientes exigem que eu entregue para eles 1.000 camisetas mensais, eu tenho que ter. Como é que eu vou saber a minha capacidade produtiva? O primeiro mês, a gente vai lá, semana, vai dividindo semana por semana. Se eu preciso de 1.000 camisetas no mês, eu preciso de 250 por semana. Não estou atingindo, o que eu tenho que fazer? Aumentar o turno dos meus colaboradores? Comprar mais maquinário? O que eu vou fazer? Somente aumentar minha mão de obra no turno? Eu consigo só aumentar minha mão de obra? A minha esteira tem capacidade para ter mais pessoas e elas trabalharem livremente sem ficar se batendo? Não tem. Então, eu tenho que aumentar o turno. Vamos trabalhar no turno agora da noite. Vamos trabalhar no turno, vai ser 12 horas, 12, 12. Vou mudar a escala de trabalho. Isso depois a gente vai ver, tá, gente? Não é assim, não pode, mas vou mudar a escala de trabalho. Agora todo mundo trabalha 12 por 36. O que eu vou fazer? Eu preciso comprar mais material? Eu tenho material suficiente para chegar lá nos 30 dias com as 1.000 camisetas? Então, isso é planejamento. Então, aqui no dia 1, eu já tenho que ter o meu planejamento. No dia 7, eu vou fazer o meu primeiro PDCA. Vou lá, olhar, controlar a parte C do meu PDCA. Vou controlar para ver se está dando tudo certo, se eu estou chegando no meu objetivo, que é de 250. Não estou chegando, vamos ver onde é que está a falha. Sanei essa falha, vou para a próxima etapa, tá? Equilíbrio entre capacidade produtiva e demanda. Tem que ter equilíbrio, tá? A minha capacidade produtiva tem que estar de acordo com a minha demanda.
Se eu produzir demais, eu vou ter um estoque muito alto. Se eu produzir de menos, eu vou ter falta da minha mercadoria no mercado. Não vou conseguir entregar o que eu prometi ao meu cliente. Tá? Então, tem que ter equilíbrio entre os dois. Estoque, material guardado para uso futuro ou venda. Isso é esse que é o conceito de estoque. Como é que a gente vai gerenciar esse estoque? Como é que a gente vai planejar o controle da produção em estoque? Primeiro, a gente tem que ter um controle bem forte do estoque para evitar excesso ou falta de material. Falta de material aliás, ter muito material é tão ruim e tão prejudicial para a empresa quanto não ter material para trabalhar. Primeiro, muito material está ocupando espaço no teu estoque, tá? Está tirando dinheiro que tu poderia estar utilizando para investimento, ou em maquinário, ou em pessoas, ou em curso, ou em treinamento, ou em melhorias, ou em layout, ou em infraestrutura, e está colocando lá dentro do estoque e a demanda não é suficiente para tirar ele de lá tão cedo. Então, tem que ter planejamento para o estoque. Eu tenho que atender a minha demanda, tenho que favorecer a minha capacidade produtiva, mas eu não posso ter em excesso, porque o dinheiro que está lá não está sendo investido em outros locais. O que é o recurso produtivo da empresa? A gente também tem que ter planejamento para isso. Não adianta eu ter um estoque controlado, ter uma demanda, ter uma capacidade produtiva, aliás, não, a gente tira a capacidade produtiva, ter material, ter insumos, ter mão de obra, ter maquinário, né, não ter maquinário para uma capacidade produtiva que eu preciso. Então, os recursos produtivos são as máquinas, que eu tenho uma empresa, pessoas, material e a tecnologia utilizada na produção. Quando a gente fala em maquinário, a gente não está falando só de indústria, tá? Por exemplo, aqui não se desmaia, o que é o maquinário para a gente trabalhar? Os computadores que vocês estão tendo aula, a televisão, a câmera para a gente gravar aula, essa caneta, o quadro, esse palco para uma professora de 1,5 m é praticamente obrigatório, tá? Então, isso é um maquinário também, aqui não é uma indústria. Embora seja uma indústria de conhecimento, não é considerado uma indústria. Lá na atividade do SMAI não está indústria. Mas tem maquinário também, o ar-condicionado, maquinário, as lâmpadas, tudo isso é maquinário também, tá? Então, a gente tem que saber gerenciar recursos. Dentro de uma empresa, a gente tem que ter o controle disso também, tá? Através do memorial descritivo, do controle dos nossos maquinários também, controle dos equipamentos que a gente tem lá dentro. O tempo de produção. Para quem é administrador, a gente tem que ter todos os dados. Então, o tempo de produção é dado. Quanto tempo eu levo para produzir tantas camisetas? Se eu quero, para eu saber se eu consigo entregar 1.000 camisetas no final de 30 dias, para eu saber se eu preciso contratar mais pessoas, para eu saber qual é a minha capacidade produtiva. Então, se um dia eu consigo fazer 30 camisetas, eu vou saber qual é a minha capacidade produtiva, qual é o tempo necessário para fazer. Eu faço 30 camisetas em um dia, num turno de 8 horas, qual é a minha capacidade produtiva? 30, divide lá por 8. Vai ser por 8 ou não, tem que dividir pelos minutos, tu vai saber qual é a tua capacidade. Quanto tempo tu leva para produzir 30 camisetas. Tu sabe o teu tempo de produção. E aí, tu vai sabendo o tempo de produção, tu sabe tua capacidade produtiva e se tu atinge o teu objetivo ao final do período. 30 ou 90 dias, né? Que a gente utiliza mensal ou trimestral para a operação. Os prazos, o controle, tá, da produção vai ajudar a cumprir prazos prometidos aos clientes. Porque tu sabe o teu tempo de produção, tu sabe os recursos que tu tem, tu gerencia o teu estoque, tu tem equilíbrio entre a capacidade produtiva e a demanda, tá? Custos de produção. Como é que a gente sabe custos? Isso nós temos que saber, tá? Quais são os nossos custos de produção? Até mesmo para lá no final
tu tomar uma decisão de quanto que tu vai vender aquele produto. Então, o custo de produção não é simplesmente quanto tu pagou pelo tecido, quanto tu pagou pela linha, quanto tu pagou pela ribana para fazer uma camiseta. Não, os custos de produção é tudo. É equipamento, mão de obra e material. Material são os insumos. Planejamento do controle da produção, relacionando ela com redução de custo. Então, vai diminuir os gastos necessários para planejar o controle da tua produção, né? Já foi dito isso. Controle da execução. Como a gente está falando da produção e é a base da pirâmide e é aquilo que a gente faz todos os dias, e são as atividades do dia a dia, a gente vai acompanhar diariamente o que está sendo produzido. Então, todos os dias a gente acompanha. Principalmente se a gente tem um prazo tão curto como o prazo de 30 dias para a gente chegar no nosso objetivo final. Correções no processo. Já falamos, né? A gente vai lá, divide o nosso planejamento estratégico em etapas e vai fazendo o controle para corrigir o caminho, né, o percurso até o final para que a gente chegar no objetivo da gente com sucesso, tá? Então, a gente vai corrigindo o processo ao longo da produção. Concluindo esse tema, acho que hoje eu consigo fazer todos esses slides, que é impressionante. As dimensões, que são essas que a gente falou agora, garantem o planejamento em todos os níveis da empresa, né? A gente falou como é que a gente vai trabalhar a parte estratégica, como a gente vai trabalhar a parte tática e como a gente vai trabalhar o controle da produção na parte da operação. Aí, tem problema sempre, tá? Problema de planejamento, de programação e controle da produção. Até agora está tudo muito lindo, maravilhoso, né? Mas não é assim, é sempre desafiante a gente iniciar um processo de controle. Tá? Depois que a gente inicia, é desafiante manter ele. E depois que a gente inicia ele, que a gente consegue manter ele, é difícil manter ele sempre da mesma maneira. Vai hoje, essa semana, esse mês, esse trimestre, esse semestre funciona. No próximo ele pode não funcionar mais. Por quê? O perfil do teu cliente mudou, o mercado mudou, tá? O teu fornecedor mudou, porque às vezes a gente precisa trocar ele. Tudo isso vai influenciar no controle dessa tua produção e vai influenciar no teu planejamento. Então, se tu tem mudança, o teu planejamento tem que mudar e se adaptar a essa mudança. Por isso que a gente está sempre controlando ele, tá? Porque essas mudanças vão acontecer, tá? O que são os problemas do controle da produção? Situações que vão dificultar o cumprimento do planejamento da produção. Simples, né? Isso que é um problema. Tu fez um planejamento e ela está começando ela não está funcionando, é um problema de produção. Isso é um problema de produção. Falta de materiais. Então, se tu não teve um bom planejamento de estoque, não tem como produzir. Se não tem insumo, tu tem um problema de produção relacionado à falta de material. Atraso na produção, na entrega, aliás, atraso na entrega do material. Pode acontecer por falha no planejamento ou por algum imprevisto. Por isso, como a gente é esperto e a gente aprendeu que a gente vai faz o nosso planejamento e vai controlando ele etapa a etapa, a gente pode diminuir bastante esse risco ali, tá? De ter falha no planejamento. Excesso de produção, produzir mais que o necessário, vai gerar estoque parado. Então, é outro ponto que a gente tem que se ligar. Falta de capacidade produtiva, quando a empresa não consegue atender toda a demanda. Isso é frustrante para a empresa, frustrante para o cliente, quando a gente não consegue atender por falta de planejamento. Tipo o exemplo que tu deu ali da camiseta, no sentido que se tu for fazer só camiseta M e G e não fazer P, mas na semana for vender mais P, o caso vai ficar em alta P, daí tu tem que fazer o
O planejamento? Sim, aí tu tem que rever os dados que passaram, Sim, tá? esses dados estiver apontando para M e para G, mas naquela semana ali deu C. Pode acontecer. Aí tu vai ter que reprogramar tudo? Tem que reprogramar tudo. Não precisa reprogramar tudo. Tu vai pegar só esse ponto, tá? Que foi dos dados que alguém falhou na emissão dos dados para refazer a partir dali. Tu não refaz todo o teu planejamento. Tu faz só para corrigir esse erro da P. O que a gente precisa fazer? Ficamos sem P no estoque. Lá sei eu. Apareceu um monte de pessoas que só eram tudo pequenas e só queriam P. Isso é algo que é imprevisível. Nunca aconteceu na tua empresa, porque se acontecesse antes, tu teria dado para isso. Aí tu saberia que no teu estoque, tu não poderia ter um estoque menor de 10 camisetas P. Aí tu tem que corrigir essa falha. Aí tu tem que ver, isso é sazonal? Foi só dessa vez que tu teve falta de P? Aconteceu algo extraordinário? Apareceu muitas pessoas nesse momento? Pode acontecer de novo? Isso vai ser frequente? Aí tu tem que tomar uma decisão. Mas tu precisa dos dados. Isso aconteceu só dessa vez. Então vamos aumentar o nosso estoque de 10 para 15 camisetas P. Agora, o mínimo do nosso estoque é 15 P. Tá? Para atender. Isso vai acontecer frequentemente? Então, se é frequentemente, então eu preciso aumentar a quantidade mínima no nosso estoque de P, de 10 para, 40. Tá? Isso não vai acontecer nunca mais? Vamos manter o nosso estoque em 10. Aconteceu só dessa vez. Aí tu vai tomar, só dessa vez eu preciso entregar. O que tu vai fazer? Ou tu vai aumentar teu número de pessoas trabalhando, ou tu vai contratar pessoas para um contraturno, ou tu vai rejeitar a oferta, a tua demanda, ou tu vai procurar terceiros no mercado para fazer essa camiseta para ti. Entendeu? Nos dados. Mas primeiro precisa saber por que isso aconteceu e só corrigir esse. Se o resto está dando certo, não precisa mexer. Tá? A máxima de time que está ganhando, a gente mantém, também serve para administração. Problemas de programação, tá? Agora, má organização da sequência de tarefas. Acontece muito. Às vezes, a gente tem que fazer esse planejamento mais de uma vez. É onde a gente mais refaz planejamento, tá? É na sequência de tarefas. Porque a gente faz o planejamento, acha que tá bom e, às vezes, dá uma falha. Então, eu vejo problemas de programação, de planejamento de tarefa, de sequência de tarefa, o maior desafio no planejamento de controle da produção. Quando a gente consegue acertar esse aqui, a gente já está com meio caminho andado, tá? Por quê? Porque uma má sequência de tarefas, ela não vai prejudicar só a produção em si, ela prejudica também a empresa como recursos humanos. Porque uma má produção, uma má organização da sequência de tarefa, ela causa sequela também no colaborador. Causa sequelas ergonômicas, vai levar ele para atestado médico, vai aumentar o absenteísmo, ele vai faltar e isso vai afetar a sua capacidade produtiva, porque tu tem menos pessoas trabalhando. Então, o problema de programação, ele não gera só transtorno ali no chão de fábrica, ele eleva lá do tático, porque ele leva também para o setor de recursos humanos, tá? Programação da produção é o que define a ordem e o tempo de cada atividade. Se vocês não viram, gente, se vocês não viram o filme Tempos Modernos, assistam. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? É o tempo exato para cada tarefa. Se tu tá, principalmente se a gente está no chão de fábrica ou dentro de um canteiro de obras, tem que ter o tempo. Até no escritório. A gente não pode ficar o dia todo fazendo a mesma tarefa, tem que ter o tempo para cada uma. A gente tem que definir, olha, para essa tarefa a gente tem tanto tempo. Geralmente se trabalha por demanda e prazo, né? Olha, nós estamos com o planejamento tal, nós temos que entregar isso até o final da semana. No final da semana tem que estar entregue. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai lá separar. Fulaninho, tu faz isso, tu faz aquilo, tu me entrega isso até amanhã, aí depois tu vai fazer isso, tu me entrega até quarta-feira,
e sexta-feira a gente está com tudo entregue. Planejamento de tempo e a ordem. Para fazer uma camiseta, eu não começo pela ribana, né? Não, eu tenho que cortar o tecido, depois que o tecido está cortado, aí eu vou lá, eu não sou costureira, mas eu imagino que seja assim. Depois que o tecido está cortado e costurado, tu vai lá, coloca as ribaninhas aqui na manga, que é assim, na gola. Né? Tu não vai costurar primeiro essa parte aqui e depois tu vai cortar o tecido. Não faz nem sentido isso. A ordem é essa. Pega o molde, corta o tecido, depois vai lá, leva para a costureira. Aí a costureira vai mandar para quem faz os acabamentos. Aí tu tem tanto tempo para cortar o tecido, tu tem tanto tempo para costurar, tu tem tanto tempo para fazer os acabamentos. É mesmo que tu tenha a capacidade produtiva. Se tu levantar, não tem tempo nenhum, chega para as 3 costureiras lá, aqui corta, aqui costura e aqui faz o acabamento. Tem o tempo que vocês quiserem. Faz aí. Pode fazer o tempo que vocês quiserem. Não tem problema. Aí chega lá no final do mês, não entregou. Não deram tempo para elas. Lembrando que tudo, né? A gente não vai chegar para elas e dizer, ó, tem que ter um estudo do tempo, né? Não é assim, ó, tu tem 1 minuto para fazer. Porque eu quero que a minha capacidade produtiva seja de 1000 camisetas por dia. Não, a gente tem que fazer um estudo. Quando a gente estudar o Taylorismo e algumas teorias geral do trabalho, vocês vão ver que tem uma teoria geral do trabalho que estudou somente isso, somente a ergonomia. Como é que é o nosso formato, como é que é o formato do corpo, como é que a gente se comporta trabalhando em pé, como a gente se comporta trabalhando sentado. Até isso a gente tem que saber, nós administradores, a gente tem que saber isso, para a gente saber qual é o tempo de cada tarefa. Tá? Como é que é o teu trabalho? Tu trabalha assim? Vocês já viram a ergonomia? Amanhã olhem isso na empresa de vocês. Vocês estão cheios de tarefas, né? Amanhã na empresa de vocês. Olhem na empresa de vocês como é que é a ergonomia de vocês. Aqui, por exemplo, tá vendo que todas as mesas têm a mesma altura, né? Todos os computadores estão na mesma altura. Todas as telas estão na mesma altura. O que a ergonomia diz? A ergonomia diz que eu sentado em uma mesa, em uma cadeira, de frente para uma tela, o meu olhar tem que estar aqui no meio da tela. Está todo mundo com o olhar no meio da tela? Não, né? Até mesmo porque eu estou enxergando o rosto de vocês, de todo mundo. Então, vocês não estão com o olhar no meio, já deixou de ser ergonômico. Está todo mundo sentadinho, direitinho na cadeira aí? Não, não está, né? Vocês estão de qualquer jeito na cadeira. Vocês estão todo mundo com a posição em 90 graus, o joelho? 90 graus aqui, o joelho? Encostadinho, todo o pé no chão? Não está, né? Tá, algo assim, mas nem todo mundo. Eu não estaria, eu com certeza não estaria. Posso garantir isso para vocês. Então, tem a parte ergonômica vai definir isso dentro de uma empresa, tá? Então, quando a gente estudar essa teoria geral do trabalho, vocês vão aprender como é que é o tempo de produção de cada colaborador, se ele está em pé, se ele está sentado, se ele está ergonômico, se ele está em uma cadeira com encosto, uma cadeira com braço, para a gente saber, para a gente fazer esse cálculo e a gente decidir qual será o tempo de cada uma das tarefas. A importância de programar, né, da gente fazer essa programação, né, de tempo, de tarefa, de capacidade produtiva, vai evitar gargalo e desperdício de tempo. Tá? Porque se eu disser para as minhas costureiras o tempo que elas têm para cada tarefa, elas vão fazer naquele tempo, vai evitar gargalo, que é essa aqui cortando muito rápido e entregando para essa costurar. E essa que está com os tecidos, diminuiu o rolo de tecido dela. E essa aqui está com um monte desse tamanho de coisa para costurar, e a outra lá está parada, esperando aquela lá cortar, essa aqui costurar até chegar nela, eu estou tendo desperdício de tempo, estou tendo desperdício de dinheiro. Porque a minha capacidade produtiva vai ter problema. Estou com gargalo, meu gargalo é nessa do meio aqui. Que ela está com uma montanha para costurar, enquanto essa está parada e essa aqui está produzindo demais. Então, o gargalo está indo na do meio ali, a gente tem que resolver isso. Talvez tenha que precisar de 2 para costurar, e não uma só costurando. Uma para cortar, 2 para costurar, e uma para os acabamentos. Talvez seja isso, tá? Eu estou pensando na minha, sendo leiga no assunto de costura.
Controle de produção na prática. Acompanhamento constante das atividades. Olha só, de novo, bem-vindo PDCA. Vocês vão encher o saco de ouvir PDCA da minha boca. Controlando cada uma das atividades, tá? Aí, agora sim, administradores, é isso que a gente faz. A gente tem que estar sempre vendo os indicadores de desempenho, que vão medir a eficiência. A gente acabou de dar o exemplo, né? Daqui corta, daqui costura e daqui faz os acabamentos. Qual é o desempenho, a eficiência? Qual é a medição que a gente vai ver delas? Qual é a eficiência? Olha, a eficiência é ela está produzindo o que eu pedi no tempo correto. Essa é a medição dela, de eficiência, de produtividade. Ela está produzindo o suficiente para a gente atingir o nosso objetivo no tempo que eu dei para ela. Essa aqui do meio, não. Ela está acumulando trabalho. É por culpa dela, porque ela é lenta? Talvez ela precise de treinamento. Não é por culpa dela, ela não é por lentidão, ela precisa, talvez, a gente está precisando, talvez, aumentar a nossa mão de obra. Tá? Então, através dessa medição dos indicadores que a gente toma essa decisão. Retrabalho. Refazer tarefas por erro no processo. Isso que é o conceito de retrabalho, tá? Então, se a gente tem um processo de produção controlado, a gente evita refazer tarefa por erro. Imagina se essa que corta começa a errar. Imagina o desperdício de tempo e de material que ela tá utilizando, que a gente está tendo com ela. A gente vai ter que analisar, ela está errando muito, o que é? Ela é inexperiente? Ela está cansada? Ela está com turno demais? É essas decisões que a gente toma lá no processo, tá? Como é que a gente vai prevenir erros com planejamento? Vocês acham que o planejamento vai aumentar ou reduzir o risco de erro se a gente planejar? A gente vai ter mais erros ou menos erros com planejamento? Menos erros com planejamento. A gente não vai zerar os erros, tá? É difícil, muito difícil. Mas a gente vai ter menos. E se a gente fizer o controle desses erros, a gente vai diminuir cada vez mais para as próximas etapas, tá? Como é que a gente toma a decisão? Se a gente dividir todo o projeto em etapas, todo o processo em etapas, a gente consegue tomar decisão rapidamente. Aqui, por exemplo, a gente tem todos os dados para saber se essa aqui está acumulando, o que a gente vai fazer. Ou são duas opções. Ou ela precisa de treinamento, ou se a gente já organizou o processo, tá? Primeiro, ela precisaria de um processo, mas vamos pensar que a gente já está com um processo organizado. E mesmo assim, ela acumulou, no nosso processo está acumulando nessa no meio, a gente vai ter que ver, com os dados, a gente vai verificar. Ou são duas coisas. Ou ela precisa de treinamento, ou ela precisa de mais alguém para ajudar ela, como nós precisamos de duas pessoas ali. Então, é tomada de decisão rápida. Aqui na operação, a gente toma decisão rápida. Entendeu? Olhou, viu, sanou o erro. Vamos lá, contratou uma, botou duas. Agora a produção está legal, não está mais acumulando aqui, está fluindo. Então, esse erro está sanado, tá? Isso que é solução de problemas. Identificar a causa e já aplicar a correção. Comunicação interna. Eu chego a me doer quando eu falo sobre isso. Porque é um ponto muito frágil dentro das empresas. Que é a comunicação entre os setores, a comunicação entre os colegas. A gente vai ter uma aula inteira, 2 meses inteiros sobre comunicação. Tá? É um problema bem sério. E as falhas na comunicação geram grandes erros dentro da empresa. Então, aqui, só rapidamente para vocês, que a gente vai se aprofundar nesse assunto depois, é fundamental para evitar erro na produção. Até essas 3 aqui, elas precisam estar conversando o tempo todo. Né? Essa aqui tem que estar cortando, já e mandando para essa, dizendo, estou fazendo mais uma, já estou cortando, estou te mandando. Essas 2 aqui que fazem a mesma tarefa, então tem que conversar muito mais. Quando vê, elas estão com o mesmo tecido, as 2, já pensou na máquina? Pode acontecer. Não acontece, pode acontecer. Né? Então, e principalmente a comunicação entre os setores, tá? Por quê?
Não adianta eu chegar, começar a produzir. Aqui a operação, né, o chão de fábrica está produzindo, mas o comercial não está vendendo, o financeiro não está comprando, o setor de compras não está comprando nosso material e eu estou produzindo. A comunicação dentro de uma empresa, entre setores, entre os colegas, hoje é um dos calcanhares de Aquiles, tem vários dentro da empresa, mas a comunicação é um dos calcanhares de Aquiles, tá? Que vai causar problema no nosso planejamento, tá? Tecnologia, isso é muito bom, tá? A gente utiliza muito, a gente tem que aproveitar, utilizar a tecnologia, utilizar sistema, utilizar as ferramentas que a gente tem, que o mercado tem disponível para a gente, tá? Para a gente poder melhorar o nosso planejamento e, principalmente, o controle. A gente não dá para controlar na cabeça da gente. Precisamos ter ferramentas para controle, tá? Melhoria contínua, então a gente tem que estar sempre buscando melhorias. A gente, um projeto, um processo, um planejamento, ele não é estático, a gente já viu isso em outra aula. Nenhum planejamento vai ser estático do início ao fim, tá? Se uma empresa chegar para você e dizer, o nosso planejamento a gente nunca muda, alguma coisa que tem que mudar, quem falou isso? Já muda ele lá, ou ela lá. O planejamento vai mudar, ele vai mudar. Sabe por quê? A gente não tem como prever o futuro. A gente não tem como prever nem em 30 dias, quem dirá em 5 anos, que é um planejamento institucional. Né? Imagina, se em 2019 a gente planejasse tudo para 2020, pandemia. Não, porque a gente planejou em 2019 vai continuar em 2020. Tem uma pandemia lá fora, tanto faz, nosso planejamento é estático, não muda. Não, todo mundo teve que mudar o planejamento e teve que mudar rápido, né? Então, planejamento ele tem que ser dinâmico. Então, quando a gente planejar algo, a gente tem que já pensar, olha, se a gente conseguir, nem sempre a gente consegue, mas aqui pode acontecer isso. Geralmente, quando se faz um planejamento, a gente já planeja, né? Se acontecer isso, a gente vai para esse lado. Se acontecer isso, a gente vai para esse lado e continua planejando aqui. Mas nem sempre a gente consegue, tá? Não dá para prever. A gente vai mudando o planejamento conforme as coisas vão acontecendo. Só não dá para não controlar o planejamento da gente. Qual é o papel do administrador? É analisar todos os dados que vai recebendo ao longo daquele planejamento e corrigir falhas. Vocês viram, nosso papel é tão fácil. É controlar, é criar um planejamento. Olha só o papel do administrador. É muito fácil. Tu cria um planejamento. Geralmente ele é baseado numa dor, num problema que a empresa tem. Depois tu vai controlar esse planejamento. Vai analisar os dados que tu vai receber desse controle do planejamento e vai corrigir as falhas. E aí depois tu vai planejar, vai controlar e vai corrigir as falhas. É só isso que a gente faz. Analisar dados. Agora a gente só tem que ter capacidade para cada uma dessas coisas. A gente tem que saber analisar dados. A gente tem que receber os dados e saber analisar eles. Se eu chegar para vocês e dizer assim, essa pessoa que está cortando legal, essa que não está conseguindo costurar tudo, e essa que está fazendo a parte de acabamento legal, vocês têm que ter os dados. Tá, mas o quê? Não é simplesmente, então tá, ela não está fazendo, substitui ela, demite ela e contrata outra. Mas sem nenhuma informação, então nós, administradores, a gente só toma decisão baseada em dados. Se a gente não tem dados, não tem como tomar uma decisão. Então, para a gente tomar uma decisão, não precisa, vamos lá, o que eu preciso? Eu preciso saber isso, é perguntar. O administrador tem que ser curioso quando chega numa empresa. Tá? Então, a gente tem que ter dados para tomar uma decisão. Não dá para tomar decisão no achismo, porque a gente vai prejudicar o nosso planejamento. Planejamento e controle da produção no resultado das empresas. Então, se a gente consegue controlar ela direito, a gente vai diminuir desperdício, vai melhorar a capacidade produtiva, vai ter entrega no prazo. Consequentemente, a gente vai gerar mais lucro para a empresa e satisfação para o cliente. Conclusão geral, gente, olha só, eu não administrei bem o tempo. Eu disse que eu ia terminar 9h30, são 9h16, eu estou terminando a aula hoje.
né? É meu último slide. Conclusão geral. Vocês viram como eu corrigi meu erro? Eu disse que eu não tinha administrado bem o tempo, né? Eu estava terminando antes das 9h30. Aí eu estou fazendo hora aqui, vou tomar minha água. É a melhor estratégia? Não, vocês podem se cansar mais rápido, né? Mas eu ganhei 1 minuto nisso. 1 minuto numa empresa já é grande. Vamos lá, vamos concluir, tá? Tá todo mundo cansado, vocês querem ir embora. Concluindo o tema de hoje, tá? Planejamento, programação e controle vão garantir produção eficiente e sustentável. Tudo que eu falei na aula de hoje está nessa simples frase aqui. Todos os a gente está no slide 54. Todos os 53 slides de antes estão resumindo nessa simples frase. Planejar, a gente programa e controla, só essas três pontinhos vão garantir uma produção eficiente e sustentável. Ali tinha que ter mais uma coisa, decisão, tomada de decisão baseada em dados, tá? Então, sempre que vocês pensarem em planejamento ou em controle do planejamento e contenção de riscos e correção de erros, pensem sempre em dados para vocês tomarem uma decisão. Ai, mas eu não sou gestor na minha empresa. Tu vai ter que tomar decisão até para algo do teu dia a dia. Para aquilo que tu faz todos os dias, tu vai ter que tomar decisão para aquilo. Então, não é só para gestor que a gente faz planejamento, programação e controle, tá? Isso que a gente falou na aula de hoje é para essa parte aqui da pirâmide, para a entrada da empresa, para a operação, para aquilo do dia a dia, tá? Alguém ficou com dúvida? Mas vai surgir. Vamos surgir. Então, eu estou aqui terça-feira que vem para tirar todas as dúvidas de logística, tá? Se vocês tiverem, pode ser dessa aula. Gente, lembrem, tá? A gente já está na segunda aula de logística. Vão ter mais 2 aulas, e aí vocês têm que já ter feito os exercícios das 4 primeiros temas, tá? Então, a gente vai ter, hoje que dia é 19, né? 20 hoje? Então, a próxima aula vai ser 27. E a próxima vai ser que dia? A próxima vai ser... Quem está com o calendário aí, se puder me dizer? Dia 3? Tá, então dia 3 vai ter uma terça-feira, tá? Esse é o dia que você tem que estar com o exercício das 4 primeiras aulas pronta, tá? Dia 3. Eu não, para dar um tempinho a mais para vocês, eu não vou botar as notas de vocês lá logo no dia 4. Eu vou botar na segunda-feira seguinte. Então, dia 13 é uma terça, a segunda-feira vai ser dia 9, né? Então, dia 9 que eu vou botar a nota da G1 baseada nesses quatro temas, nos exercícios. Então, vocês têm até dia 8, que é um domingo, para fazer isso, tá? Não percam um prazo, gente. Não percam prazo. Tá? Para vocês não ficarem sem a nota da G1. Tá? Só as primeiras 4. A G1 é só as primeiras 4. Tá? Tanto da segunda quanto da terça, tá? Segunda vale a mesma coisa. Até terça-feira, para quem é de logística, e até segunda, para quem é marketing.